Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer para vocês aqui o conhecimento bíblico. Já estou há muito tempo sem fazer vídeos, né? E procurei aqui orientação a Deus nesses últimos dias e o Senhor tem comunicado muitas coisas ao meu coração. E eu quero compartilhar com você uma doutrina que é muito importante na cristandade. Nós chamamos ela de natureza hipostática, ou as duas naturezas que Jesus carregava em si, como a natureza divina e a natureza, humana. É daí que nós explicamos muitas vezes Jesus ali em várias situações, ele como ser humano e ele como Deus. Ao entendermos essa doutrina acerca da natureza hipostática de Jesus e daquilo que Jesus carregava durante toda a sua caminhada, é importante aprendermos, porque daí vamos combater várias heresias. E é a partir daí que Jesus vai começar a trabalhar na sua vida, e quando você ler a palavra de Deus, você não terá como confundir, algumas coisas. Eu acho importante você que está aí, se puder, compartilhe esse vídeo para alguém e curta esse vídeo, compartilhe para outras pessoas conhecerem Jesus através dos meus vídeos. Lembrando que os meus vídeos não são para ganho pessoal, não, jamais. Aqui é para nós aprendermos juntos a palavra do Senhor. Eu venho aqui, sob a orientação do Espírito Santo, ao teu coração trazer este conhecimento a você. Eu creio que o Senhor Jesus, ele vai fazer uma grande obra na sua vida, e quando você sair desse vídeo, certamente o Senhor vai trabalhar. Amém? O texto base para aquilo que iremos tratar aqui nesse vídeo está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 9, que nos diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu vou repetir para você entender aí. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Queridos e amados irmãos, o texto que acabamos de ler é de uma carta muito importante para a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Colossos é uma igreja que havia recebido o Evangelho através do missionário Epáfras, citado em Atos dos Apóstolos e citado também na carta de Filemão. Este discípulo de Jesus trouxe o Evangelho para aquela região, ali perto ali das cidades de Éfeso e ali perto do Mar Egeu. E Colossos era uma igreja que havia se estruturado muito bem, recebido a palavra muito bem. Só que o que impedia dessa igreja continuar era uma doutrina do gnosticismo cristão que dizia que Jesus nunca poderia ter sido encarnado, tornar-se a forma corpórea de carne. Então, com base nesse contexto, o apóstolo Paulo, ele vai combater esta heresia que está se levantando. Porque muitos daqueles mestres que estavam trazendo aquilo, estavam tentando corromper o evangelho. E como Jesus disse, como os apóstolos disseram, sempre terão heresias, sempre vão ter aqueles que vão tentar corromper a palavra de Deus ou trazer as coisas para o ganho pessoal. É importante a gente aprender sobre essa natureza hipostática de Cristo. Por quê? Porque é tão importante assim? Porque quando nós compreendemos que Jesus é Deus e ao mesmo tempo tomou forma humana, aí entendemos o caráter do amor de Deus.
Você nunca vai entender o amor de Deus se você não compreender isso aqui. Se você não deixar o Espírito Santo tomar forma no teu coração. Olha, o Espírito Santo, ele glorifica Cristo. E eu creio que a partir desse vídeo, Jesus vai começar a trabalhar na sua vida. Jesus vai começar a trabalhar na sua alma. Amém? Vamos lá. A natureza hipostática de Jesus, essa natureza que tinha a divina e a natureza humana, nós vamos compreender que Jesus veio em carne a partir do capítulo 1 de João. Vamos abrir lá, acompanhe comigo. Eu estou fazendo um vídeo aqui, sem cortes, para que não haja um interrompimento. Capítulo 1 do Evangelho de João, olha o que a Bíblia vai nos falar. Capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João nos diz: no princípio era o Verbo, ou a palavra, e a palavra, ou o Verbo, estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando nós lemos esses três versículos, o que nós imaginamos, o que nós colocamos aqui? Quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus pronunciada no começo do mundo é uma palavra que no grego colocamos como logos. A definição de logos para a cultura grega era de início, era um conceito que a carga filosófica ali pré-socrática, Sócrates, carregava em si aquele pensamento: o que será que originou a vida? Eles colocavam como logos. E a palavra de Deus nos permite aqui no Evangelho de João enxergar que Jesus era o próprio Logos. Quando João está escrevendo esse Evangelho, ele está direcionando a muitos cristãos que estão ao redor do mundo. O mundo foi contaminado, vamos dizer assim, entre aspas, foi adaptado junto a uma cultura grega helenista naquela época. Então João ele traz uma cultura grega uma palavra muito forte que os gregos colocavam dentro de si e falavam: jamais alguém seria o próprio Logos. Mas ele coloca como Jesus sendo o próprio Logos. Porque o objetivo de João é demonstrar que Jesus é Deus. Que Jesus não só veio em forma humana, que Jesus ele não só foi um homem comum, como o Jesus histórico, como muitos dizem, mas o meu Jesus foi o próprio Deus em carne. Vamos continuar? Vamos lá. Capítulo de número 10. Não. Versículo de número 10, continuando no capítulo 1. Acompanhe comigo. Versículo 10. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele lhes deu-lhe poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. O apóstolo João, ele está dizendo que Jesus, ele estava no mundo que foi feito por ele. Porém, olha o que ele diz: e o mundo não o conheceu. A gente estava na escola dominical, e o meu professor de escola dominical, que cuida ali da minha sala, ele disse uma coisa muito interessante. Para que grupo Jesus veio primeiro? A primeira ideia que a gente coloca, a gente coloca como sendo judeus, mas Jesus não veio primeiramente a judeus. Ele veio ao mundo, aos gentios, a toda a raça humana. Observe que no nascimento de Jesus não foi só os judeus que ali souberam.
foram os magos do Oriente, pessoas que eram pessoas que eram gentílicas, que carregavam no seu sangue outro sangue de outro povo e foram conhecer a Cristo. Só que o Evangelho de João é mais profundo, dizendo que ele veio para o mundo que foi feito por ele. Mas o mundo não o conheceu. Aqui a palavra não conheceu carrega um grande significado. Eles não reconheceram a Jesus. Aí ele diz, o versículo 11, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Jesus, ele veio para os judeus. Ele não precisava dizer que era o próprio Messias, porque as suas obras e tudo que lhe acompanhava já dizia que ele era o próprio Cristo, que ele era o próprio ungido, que ele era o próprio Messias. Mas eles o rejeitaram. Agora vamos para o versículo de número 13, continuando até o versículo 14, nós vamos encontrar essa verdade dizendo assim: os quais não nasceram do sangue. Ele está dizendo dos filhos de Deus que agora, como nós, cremos em Jesus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra que estava no início se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Quando Jesus ele vem, ele se tabernaculou, ele tomou forma humana, ele carregou o DNA humano. Mas por que era necessário? Para nós aqui encerrarmos, para não ser muito longo. Por que era necessário Jesus, sendo Deus, se tornar homem? Paulo vai nos responder na carta aos Romanos, dizendo, capítulo de número 8, versículo de número 3, olha o que Paulo nos diz. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Em outras traduções, vai nos dizer que Cristo, ele tomou forma da carne do pecado, para que pela carne do pecado obtivesse vitória sobre o pecado. Quando nós vamos... O que Paulo está dizendo aqui, né? O que Paulo está querendo dizer? Que Cristo ele tomou a carne do pecado para que pela carne do pecado obtivéssemos a vitória sobre o pecado. Parece um trava-línguas, mas na verdade isso carrega um significado muito grande. Cristo, Paulo ele está dizendo aqui, olha o que Paulo diz no versículo anterior: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. No capítulo 6, ele está dizendo do conflito entre a carne e o Espírito. Só que ele vai dizer, só porque eu estou em Cristo, estou gripado, né? Só porque eu estou em Cristo, eu posso pecar livremente? Ele diz não. Cristo, ele tomou a carne do pecado, mas não foi porque ele estava na carne do pecado, ele deu o direito de pecar. Não é porque ele estava na carne do pecado que, só porque ele sendo Deus, ele podia entrar só um pecadinho ali. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que era necessário Jesus tomar esta natureza. Por quê? Hebreus vai nos responder o seguinte, capítulo 4,
que o sumo sacerdote, responsável pela oferenda de Israel, de todo o contexto bíblico, ele devia ser homem. Ele devia ser humano dessa matéria aqui. Mas o nosso sumo sacerdote foi o próprio sacrifício. Olha, eu sei que há temas profundos, depois a gente se aprofunda, mas por que Jesus é Deus e homem? Porque essa natureza hipostática, ela carrega um pingo da redenção, um DNA da redenção. A natureza hipostática de Cristo carrega a nossa justificação, a nossa própria salvação. Essa natureza hipostática, ela revela que Jesus conheceu o que você e eu passa. Me desculpe o som. Mas, deixa eu juntar aqui. Mas a natureza de Jesus, que Jesus, ele toma forma aqui. Essa natureza que Jesus carrega é uma natureza que ele sabe, pecadora, humana, caída por causa de Adão. Mas ele toma para nos justificar. E qual é o meu propósito com isso, esta manhã? Aquilo que Deus comunicou ao meu coração e quer trazer ao teu coração. É que Jesus conheceu o que eu e você passa. Você já pensou? Jesus, ele sendo Deus, ele seria tipo um jogador que soubesse de tudo, né? Vamos dizer assim, se Jesus chegasse aqui como Deus, ele ia zerar todo o game, como dizem os gamers. Ele ia zerar tudo. Mas Jesus resolveu ser homem. A Bíblia nos diz, Hebreus vai nos dizer, Hebreus, que é uma carta muito profunda, que fala profundamente sobre essa natureza hipostática. Depois eu trago aqui um estudo mais especializado, porque aqui foi uma breve introdução, vamos dizer assim, né? Uma breve introdução sobre essa natureza hipostática. Hebreus vai nos dizer que Cristo em tudo foi tentado. Em tudo. Jesus, ele conheceu todos os extremos do homem. Ele conheceu o que é passar fome, o que é passar sede. Ele conheceu também o que é dormir, dormir assim, em pequenas horas. Ele acordava de madrugada preocupado. Como eu e você, estava preocupado com o amanhã. Jesus, ele sofreu de tudo que o homem passa. Porque Jesus resolveu ser comum, se parecer com eu e com você. Para que quando ele obtivesse vitória, ele fosse o nosso sumo sacerdote perante Deus. E o interessante é que a Bíblia apresenta duas visões acerca desta justificação por meio de Cristo. E Cristo, ele nos justifica de duas formas, como sacerdote, como sumo sacerdote e como advogado fiel. Como sumo sacerdote, ele apresenta os nossos pecados diante do próprio propiciatório. O propiciatório é a própria cruz. Cristo, ele apresenta os nossos pecados como se fosse no propiciatório. Ele fala, aqui, Senhor, olha para o propiciatório, não olhe para o pecado dele, não. Lembra que o meu sangue o salvou. E agora também como advogado fiel. Porque além do Espírito Santo que está com gemidos inexprimíveis, te ajudando a orar dia a dia, você ainda tem Jesus diante do Pai, que diz que mesmo que se alguém pecar, olha que João diz, é muito amor para um mestre só, para um coração só. A Bíblia nos diz, 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, se alguém pecar, temos um advogado, um paracleto fiel, que pode nos justificar de toda a nossa iniquidade. O que Deus está te dizendo hoje, o que Deus está te dizendo agora, nesse momento,
Talvez você está aí perdido, talvez você está dizendo, não tenho saída, não tenho jeito para sair dessa situação. Mas Jesus, ele está diante do Pai, intercedendo pela sua alma. Quer o resultado ser vida ou morte? Aceite a Jesus como teu único, suficiente e eterno Salvador. Para nós terminarmos aqui, eu quero lhe perguntar, porque sempre tem alguém. Você quer aceitar Jesus como teu único, suficiente e eterno Salvador? Eu creio que, com tudo o que eu falei aqui, tentei explicar, tentei passar para você, eu espero que o Espírito Santo tenha trabalhado dentro do teu ser. Que o Senhor Jesus possa trabalhar dentro do teu coração. Amém? Se você aceitou Jesus em seu coração, eu quero fazer uma oração contigo. Você me permite? Feche os teus olhos. Eu também vou fechar. Repita estas palavras comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço as minhas falhas. Tudo aquilo que eu tenho falhado contigo. Trabalhe em meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu reconheço o teu Filho como Deus e Senhor e Salvador da minha vida. É no nome de Jesus. Espírito Santo, entra dentro de mim. Trabalha nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, no meu coração. É no nome de Jesus. Amém. Você que aceitou Jesus, eu creio que você está sentindo agora o seu coração saltar. E eu quero lhe prender a um novo compromisso. Eu estarei fazendo um outro vídeo explicando mais detalhadamente, com mais precisão, aquilo que iremos tratar, tá bom? Nas próximas aulas, para você crescer comigo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus lhe abençoe. Obrigado por ficar até aqui. Eu agradeço muito do meu coração. Que Jesus continue a trabalhar dentro da sua alma. Amém?